Olá pessoal, vamos discutir um pouquinho sobre Mateus 25, 45 a 56. Aqui nós estamos no texto da Bíblia Nova Versão Internacional em português, que fala sobre o momento em que Jesus morre, né? E Jesus diz: Eli, Eli, lema sabachthani, né? Meu Deus, por que me abandonastes? Não é? E aí é oferecido lá o vinagre para Jesus, e dizem por que Jesus não pede para Elias vir salvá-lo e tal e tal. E então Jesus morre, né? E aí o que acontece? A terra tremeu e as rochas se fenderam, os sepulcros se abriram e os corpos de muitos santos que tinham morrido foram ressuscitados. Esses, saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Nós podemos ver isso também nas outras traduções, né? Nós podemos ver isso na tradução da nova tradução da linguagem de hoje, que diz também, né? Os sepulcros se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos sepulcros, e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, a cidade santa, onde muitos viram essas pessoas. Bom, aqui tem uma coisa muito interessante para a gente pensar. Olha bem, os túmulos se abriram e muitas pessoas do povo de Deus que haviam morrido foram ressuscitadas e saíram dos sepulcros. Então as pessoas mortas saíram dos sepulcros vivas, e depois da ressurreição de Jesus entraram em Jerusalém, na cidade santa, onde muitos viram as pessoas. Então depois da ressurreição de Jesus é que elas entraram em Jerusalém. Então elas ressuscitaram, deve ter ficado sentado em cima do sepulcro por 3 dias, e depois é que foram a cidade se apresentar às pessoas, né? E as famílias devem ter ficado chocadas ao verem, né, os seus entes queridos ressuscitados. E isso deve ter sido um momento histórico muito importante, né? Nunca se viu uma coisa dessa, uma ressurreição em grupo de muitas pessoas. Só que é só no texto bíblico que se apresenta esse modelo, essa ressurreição, essa coisa afrontosa, gloriosa, que seria a ressurreição de muitas pessoas num dia só. Não existe nenhum texto de nenhum escritor contemporâneo aos escritos bíblicos que falam sobre essa questão. Você não acha que um caso desse tão importante não deveria haver outras pessoas que falariam sobre elas? Embora pudesse estar escrito que, olha, é melhor não falar sobre esse assunto, você acha que as pessoas, as famílias iam ficar caladas diante da ressurreição do seu ente querido? Isso não ia se espalhar por todos os lugares e não haveria pessoas interessadas, escritores interessados, historiadores interessados em escrever sobre esse assunto? Porém, não existe nenhum escrito de um contemporâneo do texto bíblico da época da ressurreição de Jesus que fale sobre esse fato. Logo, esse fato só está narrado nos textos bíblicos. Logo, não é um fato histórico, é digamos assim, uma fantasia. Este escrito não faz parte da realidade, não foi real. Foi o escritor sagrado, o narrador sagrado, que inventou, vamos dizer assim, esse texto para dar uma conotação de que Jesus realmente era Deus e de que Jesus realmente tinha o poder de ressuscitar as pessoas. Por que esse escrito só existe na Bíblia e não existe em textos de nenhum historiador da época, se foi um fato tão emocionante, tão importante, tão grande, que nunca se viu nenhum outro igual, ressurreição de mortos em grupo, né? Você viu aí falar em 2000 anos de Jesus, algum momento que houve alguma ressurreição de povo em grupo que apareceu depois de morrer? Não existe, só apareceu nessa época e só apareceu na Bíblia. Por que que isso não tem nenhuma evidência histórica? Porque isso não aconteceu. Isso parte de um escrito posterior
de um escrito de um escriba ou dos estudiosos apologetas que acrescentaram esse texto bíblico para tirar toda dúvida de que Jesus era realmente o Salvador e Libertador, né? Que havia dúvida entre os judeus de que realmente Jesus ressuscitou ou não ressuscitou, Jesus está morto ou não está morto, o corpo dele ficou lá na cruz ou não ficou na cruz, e se sepultura existiu ou não existiu, tinha guarda ou não tinha guarda, as mulheres foram ou não foram, ninguém acreditava naquilo que Jesus iria ressuscitar. As mulheres foram levar o bálsamo lá. Por que foram levar o bálsamo? Porque se leva o bálsamo para a pessoa que está morta. Então nem as mulheres, nem os discípulos acreditavam que Jesus ia ressuscitar. E esse texto bíblico aqui, ele tenta fazer com que as pessoas não tenham dúvida de que Jesus ressuscitou. Mas você tem que entender que é um texto escrito para narrar esta informação. Não significa que isso aconteceu. E não existe comprovação histórica de que realmente esses mortos saíram dos seus túmulos e depois foram na cidade se apresentar aos seus amigos e parentes. Seria assim um conto, um fato histórico que mudaria o mundo inteiro saber de pessoas que ressuscitaram. Como nunca ninguém ressuscitou, e isso aqui não passa de fantasia, nós podemos entender que o texto bíblico ele foi escrito para provar a você que Jesus é o Salvador, o Libertador, embora não haja comprovação histórica, científica, arqueológica de que essas coisas aconteceram. Gente, vamos estudar melhor a Bíblia para entendermos o que tem por detrás destes textos sagrados. Aqui, esse texto deixa claro para nós que se trata de um acréscimo bíblico de apologetas para fortificar a intenção, a reflexão, a teologia de que Jesus ressuscitou. É um texto teológico, não é um texto que se tenha uma compreensão exegética, histórica e que possa provar que isso aconteceu. Não há como provar que isso aconteceu. Então cabe você que acredita provar para mim que isso aconteceu. Não há como provar. Logo, não há como provar, não há como crer que este fato tenha acontecido na realidade. Um grande abraço, tchau, tchau.